Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada. E eu rogo a Deus que essa semana que hoje se inicia seja muito mais abençoada ainda do que foi. Que bom que você está aqui para cultuar a Deus junto comigo. E nesse momento de adoração ao Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor, ler a palavra de Deus e falar dessa maravilha que é a Sagrada Escritura. Temos ouvido nesses últimos dias algumas reflexões um tanto quanto absurdas sobre a palavra de Deus e a necessidade de renová-la, mas cremos que ela é amplamente suficiente para nós, que ela é plenamente atual, basta que nós a entendamos. E a nossa oração nessa noite é que Deus possa falar por meio da sua palavra ao meu e ao seu coração. Essa palavra que é viva, possa estar trabalhando nas nossas vidas. O texto que nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós leremos todo o capítulo, são apenas 18 versículos. Meditaremos no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios 3, de 1 até 18. Diz assim a Sagrada Escritura: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Aqui, versículo 8, nos diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira. A Tua palavra, ó Deus, ó Deus, a espada de dois gumes, que, ó Deus, penetra o coração dos homens. E nessa noite pedimos que o Senhor venha penetrar os nossos corações, para que nós entendamos, ó Pai, a Tua palavra nessa oportunidade, e que ela seja aplicada pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça nesta hora, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Retire, portanto, da nossa mente, do nosso coração, qualquer coisa que faça nos desviar a atenção da Tua voz. Queremos ouvir-te, ó Deus, e queremos que o Senhor nos auxilie a praticar a Tua palavra dia a dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, um dos temas mais relevantes da Escritura Sagrada é que Deus, quando resolveu criar o homem, criar o ser humano, Ele, diferentemente das outras criaturas, resolveu ter um relacionamento firme e forte com o ser humano, o qual Ele fez conforme a sua vontade, conforme a sua imagem. E esse relacionamento foi feito através de aliança, de compromisso. Deus firmou compromisso com o homem. O ser supremo, Deus grandioso, teve como atitude, em vários momentos, firmar uma aliança com o homem. Nós temos na Escritura Sagrada a revelação de duas grandes alianças. A primeira nos foi revelada, embora não fosse a primeira cronologicamente, é chamada de Pacto das Obras, em que Deus, ao criar o ser humano, faz um pacto com ele, com Adão, e Adão representaria toda a humanidade, e esse pacto era de plena obediência. Nesse pacto, Deus concederia a vida eterna ao homem se ele obedecesse, não comendo do fruto que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, embora o homem pudesse cumprir esse pacto, ele cedeu, desobedeceu e rompeu esse pacto. Por causa disso, é que todos nós sofremos as consequências dessa desobediência, desse pecado, chamado pecado original. E todos nós carregamos, por gerações a gerações, o pecado original. Deus, na sua bondade e graça, antes mesmo de ter criado todas as coisas, já havia feito e realizado um outro pacto, chamado Pacto da Redenção. Esse pacto foi feito entre a Trindade. E nesse pacto, Deus o Pai pactua com o Filho, Jesus, que assumiria a humanidade, e ele então substituiria o Adão que falhara, numa plena obediência para a nossa redenção, para a nossa salvação. E esse pacto tão especial de Deus, ele foi nos revelado
de várias formas na Escritura Sagrada, como se fosse uma progressão para que a gente pudesse entender. Logo depois da queda de Adão, Deus pactua com Noé, um pacto de graça, onde Deus preserva a família de Noé, em detrimento da humanidade que estava completamente perdida, desgarrada de Deus. Deus cumpre esse pacto através da arca. Noé e sua família são preservados. Logo em seguida, depois que Noé sai do barco, Deus faz um outro pacto com ele, agora de uma maneira geral, um pacto universal de cuidado e preservação da criação de Deus. Deus disse que não iria mais destruir o mundo através do dilúvio, mas que ele reconstruiria a sua criação a partir de Noé. E foi assim, e é assim até hoje. Por isso que a gente vê, quando chove, aquele reflexo de luz, o arco-íris, que foi o sinal, o símbolo de que Deus iria cumprir com o seu pacto. Depois, mais tarde, gerações mais tarde, Deus faz um pacto com Abrão, de que dele sairia uma geração de filhos que seriam escolhidos por Deus, e seriam ali um povo a adorar ao Senhor. E Deus cumpre isso. Da geração de Abraão, Deus concede a ele uma grande nação, o povo de Israel. Povo que no Antigo Testamento nós vemos é aquele que traz a revelação de Deus para o mundo também perdido. E quando Deus livra mais uma vez o seu povo da escravidão, mais uma vez faz um pacto de graça com o povo. Só que esse pacto, ele tinha um componente interessante de obediência. Lá no Sinai, Deus pactua com o seu povo, dando a eles os mandamentos, a lei. Mas não se enganem, queridos, a lei, embora tivesse. Então o tema da nossa mensagem nessa noite é a glória da nova aliança. A glória da nova aliança. Neste texto, Paulo vai nos falar de 4 características que demonstram a glória da nova aliança. Porque nós somos transgressores da lei. A lei do Antigo Testamento era incapaz, era impossível a ela nos trazer, queridos, a redenção, porque ela fazia piscar, brilhar em nós a nossa situação de pecadores. Ela apontava para nós e dizia: vocês são pecadores, vocês são incapazes por si mesmos de terem a salvação. Ora, lá no Antigo Testamento, Moisés dizia que haveria vida eterna para aquele que obedecesse à lei. Sim, se o homem fosse capaz de obedecer à lei, ele seria salvo pela lei. Mas ficou absolutamente comprovado que seria impossível isso acontecer. Nenhum de nós tem qualquer condição em si mesmo para cumprir plenamente a lei de Deus. Mas aqui, queridos, ao invés de nos trazer a injúria e nos trazer qualquer tipo de preocupação, nós devemos estar plenamente felizes, porque na nova aliança, a lei
já foi cumprida por nós. A justiça já foi feita por nós. Foi Jesus quem plenamente cumpriu a lei de Deus. Ele agradou a Deus em todas as coisas. Ele foi fiel e obediente a Deus em todos os momentos. Deus mesmo, em algumas oportunidades, falava de Jesus: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria. Jesus conseguia agradar a Deus em todas as coisas. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele morreu sem pecado. Pedro vai firmar dizendo que Jesus não conheceu o pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Não havia maldade em Jesus. Mas ele, queridos, na sua obediência a Deus, perfeita obediência que nenhum de nós poderíamos ter igual, ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E ele então transfere a sua justiça, colocando na nossa conta de devedores, ele coloca a sua justiça. Por isso é que Paulo mesmo vai dizer lá em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Porque foi Jesus quem morreu na cruz por nós e tornou-nos, queridos, declarados justos por Deus. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós continuamos pecadores. Nós continuamos ainda dignos, não da salvação, mas dignos da condenação. Mas Deus nos declara justos no seu tribunal, pela justiça de Jesus. E essa justiça nos é trazida através dessa nova aliança. Ele mesmo, o Senhor Jesus, prestes a ser entregue à morte, no meio da refeição da Páscoa, ele vai e instaura a Santa Ceia. E ao falar do pão e do vinho, e especialmente do vinho, ele diz: esse é o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. É esse sangue, queridos, que lava os nossos pecados, em que a gente pode cantar com muita alegria e em alto som aquele hino que diz: alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Porque a nova aliança, ela produz a justiça por meio de Jesus Cristo, o fiador, o garantidor da nova aliança. Por isso ela é gloriosa, queridos. Ela produz justiça. Mas ela é gloriosa também em comparação às demais leis, especialmente a Torá. No versículo 11 vai nos dizer o apóstolo Paulo que ela é permanente. A glória da nova aliança é ser permanente. Veja o versículo 11: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Mais uma vez, comparando a antiga lei, um episódio interessante em que Moisés recebe em si mesmo o resplendor da glória de Deus. Seu rosto começa a brilhar. Imagine essa cena, eu fico imaginando isso, que coisa maravilhosa deveria ser, né? O rosto dele brilhando, isso deveria ser algo maravilhoso. E ele usava o véu para que as pessoas talvez não
não visse a sua glória, contemplasse direito a sua glória. Mas essa glória, nos afirma Paulo, ela ia desvanecendo, ou seja, ia perdendo a sua força. E ele usava o véu até chegar à tenda. Chegava na tenda onde ele ia orar, ele tirava o véu. E Paulo vai dizer: se lá aquela lei que trazia a condenação havia glória, quanto maior é a glória daquilo que é permanente, que não desvanece. A lei do Antigo Testamento, embora fosse boa, fosse agradável, fosse perfeita, ela não era permanente. A ineficácia da lei em nos salvar fazia dela ser transitória. Mas a lei da nova aliança não é transitória. A nova aliança é permanente. A nova aliança não está presa ao tempo, ao espaço. Ela vai se cumprir plenamente hoje, amanhã e durante toda a eternidade. Como eu falei para os irmãos, essa lei, esse pacto foi feito antes mesmo da fundação do mundo. Antes que Adão existisse, antes que eu e que você existíssemos, Deus já havia feito esta aliança. E essa aliança, queridos, foi feita para durar. Foi feita para ser para sempre. E graças a Deus por isso. Porque, queridos, as outras alianças findavam-se a partir da quebra, a partir do rompimento. E o rompimento normalmente vinha do lado de cá, do lado do homem. Era o homem que quebrava. Era o homem que não cumpria a sua parte no pacto. Deus então resolveu que na nova aliança não haveria a possibilidade de quebra. Ela é permanente. Ora, isso significa para nós, meus irmãos e minhas irmãs, uma segurança muito forte. Isso traz para a gente um alívio, um conforto, que deve trazer alegria ao nosso coração. Porque esta aliança não depende de mim. Ela não depende de mim. Ela já está plenamente realizada. E mesmo que eu de vez em quando seja infiel a Deus, Deus continua sendo fiel e mantém para sempre a sua aliança. Ora, muitas pessoas ficam em dúvida: será que o cristão pode perder a salvação? Será que o cristão pode vir a cair da graça e perder a salvação? Ora, a nova aliança responde a essa pergunta dizendo assim: o cristão não perde a salvação, porque a salvação não está ligada a ele, está ligada a Jesus Cristo, o fiador o garantidor dessa aliança. É pela obediência de Jesus que nós somos salvos, não pela nossa obediência. Nós somos salvos porque Deus permanece fiel. Deus permanece firme na sua disposição em manter de graça essa aliança.
Se dependesse de mim, queridos, certamente a minha salvação estava perdida mesmo. Se dependesse de mim, eu não teria segurança nenhuma. Mas, meus irmãos, eu posso deitar e dormir tranquilamente, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E você, meu irmão e minha irmã, você que faz parte dessa nova aliança, tenha a mesma certeza, a mesma convicção. Essa aliança é permanente, nada vai abalá-la. Pode vir o que acontecer. O diabo pode tentar tirar qualquer um do rebanho de Cristo, mas não vai conseguir. Porque Deus é fiel. E a sua aliança vai permanecer apesar de mim e de você. É verdade. Apesar de nós. Apesar da nossa infidelidade muitas vezes, apesar da nossa falta de fé em algumas situações. Mas Deus permanece fiel. Ele é a âncora que segura firme e forte, não deixa afundar esse barco. Porque a aliança que Deus fez em Cristo Jesus é permanente. Por isso ela é gloriosa. Glorifique a Deus nisso. Porque apesar de nós, Deus vai continuar fiel até o fim. Deus vai continuar firme na sua aliança conosco, em Cristo Jesus. Por isso ela é tão gloriosa, essa nova aliança. Ela produz justiça, ela é permanente, mas ela é gloriosa também porque ela traz liberdade. A glória da nova aliança é trazer liberdade. Veja o versículo 11. Veja o versículo de número 17. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo fala, mais uma vez, da antiga lei, e ele nos deixa algo interessante. A antiga lei, por mais que ela fosse boa, que ela fosse perfeita, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, ela nos fazia trancafiados no pecado. Nós tínhamos o jugo do pecado. E o Senhor Jesus Cristo nos diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem, por ser pecador, ele é escravo do pecado. Ele não consegue se desvencilhar do pecado. O pecado é que domina a sua vida. Os atos mesmos que bons, que Deus permita que o ser humano faça. E existem pessoas que muitas vezes não são cristãs e fazem coisas boas. A Bíblia não nega isso, mas ela nos fala que mesmo esses atos bondosos são direcionados pelo pecado. Porque nós estamos amarrados ao pecado. Nós somos escravos dele. E a nova aliança em Cristo Jesus nos liberta das correntes do pecado. E assim, nós podemos dizer claramente, como disse o Senhor Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. O que Jesus estava querendo dizer ali não era uma libertação física, nem uma libertação política, como muitos queriam ver, pois o povo judeu era oprimido pelo Império Romano, e muitos queriam ver ali a liberdade física, a liberdade política. Jesus não estava falando disso naquele momento, ele estava dizendo que nós podemos ser livres e libertos do pecado. Em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo Jesus, a escravidão do pecado fica para trás e nós somos livres. A imagem da retirada do povo judeu do Egito por meio de Moisés é figura daquilo que Deus faz na nossa vida espiritual. O Egito é símbolo na Escritura Sagrada da escravidão que o pecado traz, a escravidão que oprime, a escravidão que maltrata, a escravidão que mata. Faraó é muitas vezes comparado com o próprio Satanás, que é o senhor daqueles que estão debaixo da escravidão do pecado. E Deus vence a Satanás, esmaga na cruz a cabeça daquela serpente e nos traz a liberdade. Somos livres, queridos. Somos livres do pecado, somos livres da morte. A condenação do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aquilo que se ganha vivendo debaixo do pecado é a morte. Mas nós somos livres pela vida de Cristo Jesus. Quando Ele ressurge dos mortos, a morte está vencida. Por isso que Paulo fala aqui em Coríntios, na sua primeira carta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo ressuscitou e nós temos a certeza da vida eterna. Certeza de que mesmo que nós venhamos a passar pela morte física, nós não passaremos pela morte eterna. E quando Jesus voltar, esse nosso corpo ressuscitará em glória. Porque a morte não nos vence, porque a morte não venceu a Jesus, o fiador dessa nova aliança. Somos livres, queridos. E essa liberdade não é apenas do pecado, não é apenas da morte, mas essa liberdade nos faz livres para servirmos a Deus, para louvarmos ao Senhor. Mais uma vez, a imagem do Egito é interessante, porque o que Deus disse a Faraó é o seguinte: eu quero que esse povo saia para adorar o meu nome, para me prestar culto. E Deus, quando tira o povo lá do Egito, antes mesmo de trazer ali os 10 mandamentos, Ele diz que aquele povo seria sacerdócio real, nação santa, um povo preparado para Ele, para adoração ao Senhor. E agora, queridos, em Cristo Jesus nós podemos adorar a Deus livremente. Nós não precisamos mais de amarras para adorar o Senhor. Nós não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício para agradar a Deus. Ninguém precisa, especialmente nos dias perto da Páscoa, né? A gente vê nessas estradas, a gente lá que mora em Elias Falso vê
vê muitas pessoas que lá é caminho para quem vai para Pirapora, lá, Elias Fausto e tu ali, vai para Pirapora. Tem muita gente que anda quilômetros e quilômetros carregando uma cruz. Outros vão até Aparecida do Norte com isso, para que com isso possam adorar a Deus, para que com isso possam agradar a Deus. Nós não precisamos de nada disso, queridos. Nós somos livres para adorar a Deus, sem medo, sem temor, em qualquer circunstância. Paulo, quando estava preso lá em Filipos, ele e Silas, meia-noite, presos, lá no cárcere mais profundo deles, guardados por vários soldados, à meia-noite diz que eles louvavam a Deus, que eles cantavam ao Senhor, porque eles sabiam que eram livres para adorar a Deus. E você sabe o que Deus fez ali com eles, né? Meus irmãos, nós somos livres para adorar o Senhor. Você pode adorar a Deus da maneira como Ele quer, em espírito e em verdade. Paulo diz aqui: ora, o Senhor é Espírito. A nossa adoração deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Dos nossos lábios deve sair o louvor que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque o Espírito Santo habita no nosso coração. E nós podemos adorar a Deus de uma forma que Ele se agrade, queridos. Porque em Jesus Cristo, a nova aliança nos traz essa liberdade. E mais, algumas vezes, nós cristãos somos taxados pelas pessoas que não conhecem a Deus como pessoas que não são felizes nesse mundo, porque não aproveitam a vida. Porque não aproveitam a vida. Porque para muitos, o cristianismo é uma religião do que não se pode fazer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eles acham que a vida cristã se resume a um moralismo falso. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós somos livres. Que nós somos livres para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem algumas coisas que nos ensina a fazer e a não fazer. Mas nós somos livres para fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos pessoas que são legalistas e presas a cerimonialismos. Em Colossenses, Paulo vai discutir muito bem isso com eles, dizendo: olha, não toques naquilo, não faças aquilo, não faça aquilo outro. Nós não somos assim, nós somos livres. Mas livres para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, e nos traz alegria e felicidade em realizar a sua palavra. Nós temos na nova aliança a lei, as ordens, os mandamentos. Mas esses mandamentos, essas ordens, são obedecidas em amor e por amor. É a base da lei da nova aliança. A base da lei da nova aliança é o amor. Nós fazemos porque o amor de Deus trabalhou no nosso coração e nós somos agradecidos a Ele. E porque nós amamos a Deus, é que nós temos prazer em fazer a sua vontade. Assim como o filho que ama o seu pai tem o prazer de fazer a vontade do seu pai, assim nós temos a alegria e o prazer de fazer a vontade de Deus.
E a nossa lei, ela é baseada e limitada no amor. Tudo o que nós fazemos tem um limite no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que muitas vezes eu não faço algumas coisas porque o meu amor ao próximo me impede de fazer isso. Mas Paulo nos diz, nós somos livres. Nenhum de nós deve achar que somos escravos. Nenhum de nós deve achar que o cristianismo é uma religião opressora, porque ela na verdade é uma religião de liberdade. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Porque aquele que está fora da nova aliança, ele não é livre para fazer a vontade de Deus. Ele está preso ao pecado e tem como destino a morte. Mas nós somos livres. Meu irmão, sinta-se livre em Jesus. Você está liberto em Cristo Jesus. Aquilo que te prende, que escraviza, isso foi rompido em Cristo Jesus. Essa é a glória da nova aliança. Produzir a justiça, ser permanente, é trazer a liberdade. E por fim, é ser transformadora. Veja o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa aliança transforma a vida da gente. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Paulo aqui no capítulo 5, versículo 17. Você está com a Bíblia aberta, leia comigo que já está próximo. Você vai ler comigo o versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Vamos ler? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos de novo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, quem está debaixo dessa nova aliança, é nova criatura. Flávio do passado não existe mais. E diga o seu nome nisso, se você está debaixo desta nova aliança. Agora é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus, para ser de glória em glória transformada na imagem do Senhor Jesus Cristo. Sim. Um aspecto importante dessa nova aliança é que o Espírito de Deus habita no nosso coração. Ele é o selo e penhor dessa aliança. E o Espírito Santo que está no nosso coração, ele trabalha no nosso coração. Ele não está ali folgado, como se estivesse na casa ali, dormindo. Não, ele está ativo no nosso coração, transformando as nossas vidas, trabalhando nas nossas vidas. Ele está trazendo em nós, moldando em nós a imagem benfazeja de Jesus Cristo, a imagem bendita do Senhor. Sim, Ele vai santificando a nossa vida. Esse é o ato de santificação. Ele vai trabalhando no nosso coração, vai tirando o pecado de lado,
e vai construindo e esculpindo em nós a imagem de Cristo. Para que Deus também possa dizer de mim e de você: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és minha filha amada, em quem me comprazo. Sim. O Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós podemos vencer o pecado. E somos transformados de glória em glória. Até quando nós chegarmos lá no céu. E lá no céu nós teremos a perfeição dessa glória. Seremos plenamente transformados como a imagem do Senhor Jesus. Em Romanos, Paulo diz que aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse justificou, e a esse que justificou, a esses também glorificou. Sim, queridos, Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida, nós que estamos debaixo dessa nova aliança. Às vezes, aquela situação tão difícil que a gente passa na vida, que às vezes a gente nem entende o que é o Espírito Santo de Deus usando essas circunstâncias para moldar o nosso coração, para tornarmos mais parecidos com Jesus. Quem sabe a gente não precisa de um pouquinho mais de paciência, e vem as dificuldades na vida para que a gente possa, em Cristo Jesus, moldando-nos a Ele, termos mais paciência. Quem sabe a gente não precisa um pouquinho mais de fé, e as circunstâncias da vida às vezes nos fazem exigir que nós coloquemos e depositemos unicamente a nossa esperança em Deus, em nenhuma outra coisa, e vai aumentando a nossa fé. Às vezes a gente precisa de mais amor, e Deus vai colocando circunstâncias na nossa vida em que o nosso amor precisa ser aguçado, aumentado. Às vezes a gente precisa ser mais humilde, e Deus coloca na nossa vida circunstâncias que faz quebrantar o nosso coração, para que sejamos mais humildes, e assim por diante. É Deus trabalhando na nossa vida, é o Espírito Santo moldando as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa personalidade, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Isso Ele vai trabalhando na nossa vida. Por isso, meu irmão, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. A santificação tem um elemento interessante, que é a nossa participação nela. Por isso que a Escritura Sagrada nos dá ordens, porque nós podemos fazer. E uma das ordens está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida, que da sua boca saiam palavras que glorifiquem a Deus, que edifiquem o irmão, que proclamem a Jesus. Permita que o seu pensamento esteja cativo à mente de Cristo Jesus. Permita com as suas obras, muitas pessoas através delas venham glorificar não a você, mas a Deus. Porque na nova aliança, o Espírito Santo trabalha transformando a nossa vida, de glória em glória. Por isso, queridos, a nova aliança é gloriosa. E a glória da nova aliança é produzir a justiça em Cristo Jesus. É ser permanente. Deus é fiel, não vai quebrar a sua aliança. É trazer a liberdade. Nós somos livres do pecado, da morte, e livres para adorar a Deus.
E a glória da nova aliança é ser transformadora. É Deus trabalhando na minha vida e na sua vida, transformando-nos conforme a imagem de Jesus. Que assim seja. E se você não está debaixo dessa nova aliança, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, que hoje você entregue a sua vida a Ele. E se você está debaixo dessa nova aliança, firme a sua fé em Cristo. Creia na justiça de Cristo na sua vida. Saiba e tenha confiança nisso, que ela é permanente. Que você seja livre para adorar e servir a Deus. E que a graça de Jesus transforme a sua vida na imagem de Cristo Jesus. Que Deus muito nos abençoe, hoje e sempre. Amém.